Olá pessoal, bem-vindos de novo a BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a terceira aula da unidade 20, na qual nós vamos aprender acerca dos verbos pe-nun. Começaremos com o estudo dos verbos pe-nun, porque eles são mais simples do que o pe-yod. Então, nós vamos aprender os conceitos aqui do pe-nun e depois aplicar algumas coisas do pe-nun ao pe-yod também. As principais mudanças que nós veremos nos verbos pe-nun ocorrem quando o nun fecha a sílaba, ou seja, quando há um shevá embaixo do nun. Por exemplo, com o verbo imperfeito do kal, yiktol, né? Normalmente, se nós tivéssemos aqui, então, o verbo pe-nun, o nun estaria aqui e estaria fechando essa primeira sílaba, yik. Então, nós veremos um verbo desse tipo aqui, tipol. Agora, tipol, vocês notarão, tem um dagesh aqui, que não existe normalmente nos verbos fortes do kal imperfeito, e também o nun desapareceu. O que aconteceu? Aquele nun foi assimilado. A raiz é nafal, de ele cai. Então, tipol significa tu cairás, ou ela cairá. O que aconteceu é que aquele nun que nós teríamos aqui na raiz foi assimilado ao segundo radical aqui da raiz nun pe lamed. Nós vemos a mesma coisa, por exemplo, com o nifal perfeito. Em vez de ter aquele nun da raiz, em vez de ser nin ha, nós temos nika. E nós temos um kametz he aqui porque naha é uma raiz lamed he. Então, esse verbo, na verdade, é um verbo duplamente fraco. Ele segue a regra do verbo lamed he e também a regra do verbo pe-nun. Então, aquele nun é assimilado aqui e nós temos a forma nika. Esse nun aqui não é o nun da raiz, mas é o nun do nifal. No nifal particípio, a mesma coisa acontece, por exemplo, com o verbo v'hanisaim. Aqui nós temos um particípio nisaim. Notem que esse nun aqui, mesmo que ele tenha o dagesh na verdade é do ha, né? Daquele artigo definido. Aqui nós deveríamos ter o nun da raiz nasa. Porém, esse nun não aparece aqui, ele é assimilado e entra aqui como um dagesh. Então, v'hanisaim significaria e os que foram exaltados. E nós vemos aquela assimilação. No verbo rifil, a mesma coisa acontece em qualquer conjugação, tanto a conjugação perfeita, higata, quanto na conjugação imperfeita, vataged. No verbo rofal, nós temos a mesma coisa, hugad e vayugad. Todos esses verbos aqui, esses quatro verbos aqui, vêm da raiz nun, gimel, dalet. Porém, apenas o gimel e o dalet aparecem aqui, junto com o sufixo e o prefixo do rifil e da conjugação. Então, basicamente, a primeira regra que nós vemos com os verbos pe-nun é que quando o nun fecha a sílaba, geralmente ele será assimilado ao segundo radical, como se ele fosse um dagesh forte. Porém, existem outras mudanças. Por isso eu quero ver principalmente os verbos pe-nun no kal. Nós veremos que os outros troncos não terão tantas mudanças quanto o kal. Nos outros troncos, basicamente, o que acabamos de ver são as mudanças que veremos com os verbos pe-nun. Então, nos outros troncos, se o nun fecha a sílaba, ele será assimilado como um dagesh forte. Se ele não fecha a sílaba, ele aparecerá normalmente e aquele verbo, então, agirá como se fosse um verbo forte. Porém, no kal, existem duas classes de verbos pe-nun. A primeira classe é a classe que tem a vogal tema, classe O. Então, essa classe apresenta apenas aquele dagesh forte do nun assimilado no kal imperfeito. Em outras palavras, não haverá outra mudança do paradigma a não ser aquela assimilação que nós acabamos de ver. Por exemplo, com o verbo nafal, que acabamos de ver, né? Yipol será a forma do kal imperfeito 3ms.
O cal imperativo será nfol. Por que o nun aqui não é assimilado? Bom, porque o nun não está terminando uma sílaba, ele está começando uma sílaba reduzida. E da mesma forma, no cal infinitivo construto, ele será nfol pela mesma razão. Porém, os verbos penun que têm a vogal tema classe A são aqueles que seguem o mesmo padrão acima, porém com uma vogal tema diferente. E outra coisa que acontece nós não somente veremos a aparência do dagesh forte na assimilação do nun, no cal imperfeito, mas também no imperativo e no infinitivo construto o nun sumirá completamente. Vamos ver uma forma então do verbo nagash. O verbo nagash no cal imperfeito será yigash. Em vez de ter aquele holem que nós esperaríamos ver aqui, ele terá um patar. Tá bom? Agora, no imperfeito e no infinitivo construto, o que acontece? Aquele nun desaparece completamente. Esse dagesh que vocês veem aqui não é um dagesh forte, ele é um dagesh leni. Então, o nun simplesmente sumiu, né? Ele não é assimilado ao segundo radical. Outra coisa que acontece também é que o cal infinitivo construto aparecerá como se ele fosse um substantivo segolado. Tá vendo? Geshet. Em vez de ser gash, né, como o cal imperativo, ele será geshet. Então, notem essas formas serão bem comuns com os verbos penun, porque os verbos penun que têm uma vogal tema classe A são mais comuns do que os verbos penun que têm uma vogal tema classe O. Agora, existem certas anomalias também com os verbos penun. Em primeiro lugar, nós vemos que o verbo lakar ou lamed kof het agirá como se ele fosse um verbo penun de vogal tema classe A. Então, notem mais uma vez aqui, o lakar tem o quê? Tem o lamed. Porém, mesmo assim, com esse lamed, ele agirá como se esse lamed fosse o nun. Nós vemos então aqui o verbo lakar, no imperfeito será yikar, no imperativo será kar, e no cal infinitivo construto terá aquela mesma forma segolada, apenas com patar, em vez de segol, será kahat. Uma outra anomalia é que o verbo natan, ele é um caso à parte. Por quê? Porque ele é fraco não somente no começo, aqui, esse nun inicial, mas também no fim, com o nun final. E assim ele levará então uma vogal classe E. E essa vogal será a vogal tsere. Nesse caso então nós vemos no cal imperfeito, em vez de ser yitan, será yiten. Em vez de ser tan, no imperativo será ten. Em vez de ter aquela forma segolada aqui, o cal infinitivo construto simplesmente não terá aquele nun final e será escrito tet. Para te ajudar, vamos dar uma olhada aqui no paradigma do verbo nun, tav, nun. Vocês notarão então que no perfeito ele é regular, né? A única coisa que acontece é que em certas formas, aqui e em todas essas formas que tem um sufixo consonantal, o nun final foi assimilado como um dagesh aqui no sufixo. Tá vendo? Essa é a única mudança que nós vemos nos verbos perfeitos, porém no começo o primeiro nun será completamente irregular. Agora, no imperfeito nós vemos aquela mudança que nós acabamos de estudar. Notem que eu não coloquei nenhum verbo 3FP ou 2FP e também não coloquei um imperativo feminino plural. Por quê? Porque não existe nenhuma ocorrência desses verbos aqui no cal do verbo natan. Porém, todas as outras formas que nós vimos aqui aparecerão. E notem então que o imperativo será ten, o infinitivo construto será tet, porém o infinitivo absoluto volta àquela forma forte. O particípio ativo também volta àquela forma forte. E até mesmo o particípio passivo volta à forma forte. As únicas coisas que nós precisamos dar mais atenção então
serão o imperfeito, o imperativo e o infinitivo construto. Bom, pessoal, é isso aí. Essas formas, então, são bem fáceis, pelo menos na teoria, né? Apenas na hora de fazer aquela análise verbal dos verbos é que nós vamos ficar um pouco confusos. Então, ao final dessa unidade, eu teria uma aula completa, toda dedicada à análise verbal de formas fracas dos verbos peyod e penun. Tá bom? Até a próxima, então. Shalom!